Olá a todos, caríssimos e caríssimas, saudações filosóficas a vocês. Iremos abordar aqui mais alguns temas filosóficos, sociológicos, mas antes eu quero dizer a você que acompanha e que assistem os meus vídeos, que eu comecei a gravar os vídeos no auge da pandemia, quando os meus alunos ficaram impedidos de irem à escola e me pediram para gravar algum material para que eles pudessem em casa fazerem atividades e terem contato com os estudos e com a filosofia. A partir disso, os vídeos foram sendo gravados e, terminando o período de pandemia, eles pediram para que eu continuasse gravando. Então, atendendo ao pedido dos alunos e colocando à disposição de todos que gostam da filosofia, eu sigo aqui fazendo estes vídeos de maneira bem simples, bem superficial, onde você pode ter contato com os temas relevantes e, a partir disso, você fazer as suas próprias pesquisas e se aprofundar nestes temas. Eu irei falar hoje sobre algo muito importante, que são sobre pessoas alienadas e os instrumentos alienantes. O que seria isso, então? Pessoas alienadas e instrumentos que servem para alienar as pessoas. Bem, nós temos aí diversos conceitos sobre alienação. E a alienação, dentre os seus muitos significados, ela pode ser entendida como um objeto que você compra parcelado e não paga. Somente vai ser dono, vai ter a propriedade do negócio que você comprou depois que você quitar. Até isso acontecer, o objeto que você comprou, ele fica alienado, não te pertencendo totalmente até a quitação da compra. Já na psicologia, o termo alienação, ele apresenta questões aí de conteúdos que ficaram reprimidos na nossa consciência e pode indicar também um estado de despersonalização ou perda da personalidade. Então, o sentimento e a percepção da realidade se encontram diminuídos ou distorcidos. E também pode considerar a alienação como uma perturbação mental, é a diminuição da capacidade dos indivíduos em pensar por si próprios. Então, ela tem essa múltipla possibilidade, ou essas múltiplas possibilidades de conceituá-las. Então, a psicologia vai dizer que as pessoas alienadas, elas não têm interesse em ter a sua própria personalidade ou abrem mão de sua própria personalidade para ter características e personalidade de outrem. Tem pessoas que, ao conviver muito tempo perto de outras pessoas, ela vai perdendo a sua própria personalidade, as suas próprias características e vai absorvendo as características, os trejeitos do outro. Isso é também, ou pode ser também considerada uma forma de alienação. Então, o indivíduo alienado, ele pode ser também alguém que perdeu a razão ou teve capturada a razão por algo ou por alguém. Então, existem pessoas manipuladoras que elas sabem muito bem utilizar esse processo de capturar a razão das pessoas. E isso leva essa pessoa que teve a sua razão capturada a um processo de alienação. Na filosofia e na sociologia, nós encontramos também o conceito de alienação, que está intimamente relacionado
aos processos de alheamento do indivíduo que surge por diversos motivos sociais. E nós vamos ver aqui alguns deles. O estado de alienação, ele interfere na capacidade dos indivíduos sociais de agirem, de pensarem por si próprios. Então, tanto na psicologia, quanto na filosofia e na sociologia, os conceitos, eles se direcionam mais ou menos para o mesmo ponto, que é a perda da sua capacidade racional, é a perda de agir com autonomia por si próprio, é uma espécie de entrega da sua personalidade para outrem. Então, as pessoas alienadas, ou que perdem, ou que estão nesse processo de alienação, elas não têm a consciência, ou perdem a consciência do papel que desempenham nos processos sociais ou na realidade. Ela vai se diminuindo para que outra coisa ou pessoa cresça em sua personalidade. Já Karl Marx, no seu livro, na sua obra O Capital, ele vai dizer que o processo de industrialização, a indústria capitalista, ela é um processo alienante. Por quê? Porque é um processo desumano, um processo em que o trabalhador ele perde a sua personalidade, as suas características e acaba sendo escravo, acaba perdendo a sua razão, a sua personalidade de forma premeditada, no sentido de que as máquinas começam a se impor sobre eles. Eles perdem a sua autonomia, a sua capacidade de agir por si só e começam a ficar alienados com o ritmo das máquinas, que essas é que passam a ditar as regras e o ritmo do processo de trabalho. Então, o trabalho alienado, ele surge a partir do momento em que o trabalhador perde a posse dos meios de produção e passa a ser compreendido como parte da linha de produção ou da linha de montagem. Esse processo ele vai descaracterizando o ser humano, o trabalhador, o indivíduo e formando nele um processo de alienação ou perda da sua capacidade, da sua autonomia, da sua identidade. Então o trabalhador ele assume uma única função, que é gerar lucros. Esse é o objetivo. Além do que, segundo Marx, a mais-valia, que é aquilo que você deveria ganhar e que você passa para o patrão, e ela também é um processo de alienação. A mais-valia significa o seguinte: você cobra determinado valor para produzir algo. Só que o teu patrão, ele não te paga aquilo que vale o seu trabalho. Ele vai te pagar menos. E esse resíduo que você deixa de receber, ele se chama mais-valia. E o trabalhador produz, ele tem parte, ele produz e, na verdade, o capitalista, o dono do capital, ele se apropria indevidamente daquilo que o trabalhador produz, fazendo com que o trabalhador ele não se identifique com aquilo, com o trabalho da sua mão, com a produção que ele teve o trabalho de fazer. Então, trata-se de uma alienação socioeconômica. A fragmentação do trabalho industrial produz a fragmentação do ser humano. Então, as fábricas, elas são divididas em linhas de montagem a partir do processo de industrialização. E isso vai fragmentando a mão de obra e também vai fragmentando o trabalhador e o ser humano. Há uma espécie diminuída do todo, da plenitude que é ser humano. Então é um processo
econômico, também de acordo com Karl Marx, a alienação, ela, além de ser um processo psicológico, ela é um processo econômico. Então, a divisão do trabalho, ela é enfatizada pela sociedade capitalista, contribui para o processo de alienação do indivíduo. O trabalhador, ele vai se desconhecendo da sua produção, ele vai se desconhecendo de como ser um indivíduo em sua plenitude. As máquinas e o capital, eles vão tomando forma na vida da pessoa e ela vai perdendo a sua identidade. Então, segundo Karl Marx, o trabalhador, ele permanece no local de trabalho com uma sensação de sofrimento em vez de bem-estar. Por quê? É um trabalho alienado, é um trabalho que exige sacrifício, que exige mortificação. É um trabalho que não pertence ao trabalhador, mas sim a outra pessoa que dirige a produção. Outro pensador, outro filósofo que vai falar sobre isso é Hegel. Então ele vai dizer que o indivíduo alienado é aquele que não tem consciência de si mesmo ou que perde essa consciência. Ele perde o seu valor, os seus interesses, sua vitalidade e sua individualidade. Então, aquilo que o alienou vai tomando forma, vai tendo características na vida da pessoa alienada. Ele vai diminuindo e aquilo que está o alienando vai tomando forma e tomando dimensão na vida da pessoa. Ele se torna uma coisa, um objeto e torna-se alheio a si mesmo. Outros pensadores que vão falar sobre isso são os pensadores da escola de Frankfurt, mais precisamente Horkheimer, que vai usar pela primeira vez o termo indústria cultural. A massificação do consumo, por exemplo, ele é alienante. Por quê? As mídias, o marketing, tudo é voltado para nos levar a sermos consumistas. E esse processo de consumirmos as coisas é um processo alienante. Por quê? Nós não consumimos aquilo que nós temos necessidade, mas aquilo que a mídia, aquilo que os mega empresários, os grandes empresários, as grandes empresas determinam que sejam essenciais para as nossas vidas. Então nós não consumimos aquilo que é essencial, mas aquilo que nos dizem ser essencial. E se nós não conseguimos conquistarmos determinada coisa, determinado objeto, nós passamos a nos sentir frustrados, como seres incapazes de termos um celular da moda, de ter um automóvel da moda, até mesmo as coisas básicas, o shampoo, os produtos de higiene pessoal, tudo isso são instrumentos, ferramentas de alienação, porque nós consumimos aquilo que a mídia mostra que é essencial para nós, não aquilo que nós realmente precisamos. E nós ficamos obcecados, nós ficamos alienados por atender o apelo da mídia. E nós precisamos, ou passamos a precisar, comprar aquilo que nos é indicado. Então a indústria cultural tem um papel fundamental dentro desse processo de alienação. Nós vivemos em tempos em que se fala muito em liberdade, nós temos liberdade de escolha, mas qual é a liberdade? Nós temos a liberdade de escolha, de escolhermos dentre as possibilidades que nos são oferecidas. É uma falsa aparência, uma falsa sensação de liberdade, porque, na verdade, a liberdade é em escolher aquilo que eu quero consumir, não escolher talvez não consumir por não ter necessidade. Então, essa aparente liberdade, ela também é um grau de alienação do indivíduo. Existem várias formas de alienação. A alienação social, que determinados grupos, para a pessoa se inserir em determinados grupos, às vezes por carência, às vezes por necessidade, ela
encara, despersonaliza de si própria para tomar a identidade do grupo. A alienação cultural é aquela relação passiva entre o indivíduo e os valores que são passados a ele. O indivíduo, muitas vezes, ele não cria ou não descobre os próprios valores, mas ele recebe aquilo que lhe é passado e não questiona, aceita todo esse processo. A alienação econômica, onde o trabalhador ele é separado do seu trabalho. Este é alguma coisa que tem um preço, o trabalhador, né? Ele é um outro, ele não se identifica mais com aquilo que é essencial, aquilo que é primordial na sua vida. Então, as mercadorias, elas não permitem que o trabalhador se reconheça, porque ele as produz e muitas vezes ele não pode as consumir. Temos também a alienação política, onde um povo é incapaz de se orientar politicamente conforme os seus próprios interesses. Nós estamos sempre precisando de um salvador da pátria. Nós estamos precisando sempre de um herói. E isso nos leva a sermos dependentes de demagogos, de pessoas que utilizam da retórica, da fala e que, de uma certa forma, desenvolvem em nós um processo de alienação. A alienação vai nos causando desinteresses políticos ou nos levando a confiar em pessoas, em políticos demagogos que falam aquilo que nós queremos ouvir, mas não fazem aquilo que nós realmente precisamos. Então o sujeito, ele se recusa em decidir o seu próprio destino, de raciocinar por si só, de traçar o seu próprio projeto, fica sempre na dependência desse salvador, desse político que irá lhe beneficiar, fazer coisas boas que irá tirar-lhe daquela vida medíocre. Então, esse também é um processo de alienação. Outro processo de alienação que nós temos que tomar cuidado é a alienação religiosa, que leva-nos muitas vezes à perda da capacidade de fazer uma análise da realidade, da dialética, a pensarmos por nós mesmos. As religiões, elas têm um papel importante e fundamental, mas elas não podem tirar do indivíduo as suas características, a sua individualidade. Até mesmo porque se cada ser humano tem a sua racionalidade, tem o seu intelecto, você deve seguir em última instância, por si mesmo. Ouça aquilo que o seu líder religioso fala, que o seu líder religioso ensina, mas analise tudo, veja se tem coerência, veja se é ético, veja se é legal, para não cair naquele exemplo daquela tragédia que nós vimos ali no Quênia, que 89 pessoas morreram porque o líder religioso disse para elas fazerem um jejum de muitos dias para encontrarem-se com Jesus. Ou seja, as pessoas, elas deixaram ser alienadas por um líder que também provavelmente teria sido alienado por outros. Então a alienação é a perda da identidade, é a perda da autonomia e da capacidade de agir por si próprio. Então existem várias formas de alienação. Os relacionamentos também são uma armadilha que pode ser alienante. Muitas vezes os pais alienam os filhos, muitas vezes os relacionamentos entre um casal de namorados ou até mesmo entre marido, mulher e relacionamentos de uma forma geral, eles podem se tornar alienantes. E quando isso acontece? Quando uma pessoa quer tirar a personalidade ou diminuir a personalidade do outro, um quer sobressair sobre o outro, quer fazer com que o outro abra sempre mão, sempre diminua para que o relacionamento esteja bem. Então o relacionamento ele pode ser alienante, onde um dos
dos dois, ele abre mão da sua característica para tentar fazer com que o relacionamento seja bom, seja duradouro, ele então se anula, se diminui para que o outro cresça na sua vida. Isso não é bom, isso é doentio. Isso vai levar a uma tragédia no sentido de frustração, depressão, angústia. E os relacionamentos têm que ter equidade. Os dois têm que estar no mesmo patamar. Não pode um diminuir ou ceder para que o outro tenha supremacia na sua vida. Então existem relacionamentos alienados e abusivos, onde a pessoa desiste de si mesma e passa a ser submissa a alguém. Fica então aqui, né, alguns pontos, algumas considerações sobre a alienação, que é a perda, a alienação, ela pode ser voluntária ou não, onde a pessoa entrega a outro a sua própria capacidade, a sua própria característica, onde ela se diminui para que o outro a domine. Fique aqui meu alerta e em breve eu voltarei com mais vídeos, com temas relacionados à educação, ao conhecimento, à filosofia, à história, à teologia. Um abraço a todos e até a próxima.